Pai do Senhor, meus irmãos, para nós é mais um prazer estar com vocês para juntos aprendermos sobre a doutrina bíblica, especialmente por ocasião da lição de número 9, onde estaremos estudando o mistério da unidade revelada. Aprendemos aí na lição passada sobre o fundamento dos apóstolos, o qual é Cristo Jesus, os apóstolos, as suas mensagens, onde estão fundamentadas, que é Cristo Jesus nosso Senhor. E nesta lição de hoje estaremos falando aí sobre a unidade, ou o mistério da unidade revelado, e estaremos dividindo esta lição em 3 tópicos. Cada tópico desta lição traz uma narrativa concernente ao mistério de Deus oculto no Antigo Testamento. O tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. E, por fim, o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Que você possa acompanhar e assistir o vídeo até o fim, pois com certeza você será edificado e terá bastante esclarecimento sobre as Escrituras Sagradas no que diz respeito a este assunto. Tenha sempre à mão a Bíblia Sagrada, um dicionário bíblico. Se você não tiver revista, todos os nossos slides estão baseados na nossa revista da Escola Bíblica. Ou seja, o texto todo da revista, na íntegra, está aí através desses slides, certo? Foi só ampliado aí a dinâmica e traz de uma forma mais pedagógica para que você possa aprender de uma forma assim mais esclarecedora, tá certo? Então, os meus votos é que você tenha uma boa escola e que Deus te abençoe poderosamente, que você seja edificado constantemente nas Escrituras Sagradas. Vamos começar agora com a apresentação da nossa lição, os textos áureo, bíblico, e assim dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Irmãos, está aí a lição de número 9, né? O mistério da unidade revelada. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Assim nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo de número 3, os versículos do 1 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este mistério manifesto, pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, sendo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que não são
ou que são a vossa glória. Meus amados irmãos, nesta oportunidade nós vamos agora ver como está subdividido a nossa lição. Nossa lição, como você pode acompanhar no slide, está dividida em 3 subtópicos. O mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério revelado no Novo Testamento, o mistério pré-estabelecido por Deus. A introdução nós vamos trazer aqui, certo? De acordo com cada tópico desse. Porque cada tópico desse tem um objetivo específico. Como o objetivo do tópico 1, que é explicar o mistério oculto de Deus, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. A segunda, ou o segundo objetivo do segundo tópico é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o objetivo final é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Assim, meus irmãos, nós vemos aí as subdivisões da nossa lição. Na introdução, vamos acompanhar a introdução, ela trata que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Através de Cristo Jesus se trouxe esse mistério para nós, para a Igreja do Senhor. Então, nesta lição, nós estudaremos aqui pelo menos 4 pontos principais. Nós vamos estudar primeiro o conceito bíblico de mistério, que está escrito no capítulo 3, versículos 4 e 6. Outro, nós estaremos estudando aí como esse mistério esteve oculto nas eras passadas. Nós vamos ver detalhadamente isso. Vamos aprender também nesta lição como o mistério foi revelado na nova aliança, de acordo com o capítulo 3, versículos 5 e 10. E por fim, nós estaremos também estudando nesta lição, conforme aí está escrito na introdução da nossa revista, estaremos como ele foi pré-estabelecido, ele e o mistério, né? Como esse mistério foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Assim, meus irmãos, nós vamos passar agora para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Acompanhe com atenção e assim estaremos dando prosseguimento à nossa lição. Meus amados irmãos, vamos para o tópico de número 1 e o subtópico 1. Ele é o conceito bíblico de mistério. Nós vamos ver as definições, os esclarecimentos e o significado correto sobre mistério. A definição está aí do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Certo? Então, pela própria definição, nós sabemos, né, já temos o conhecimento, que mistério é exatamente um segredo oculto, uma doutrina, e que foi revelado num determinado espaço de tempo. Estava aí oculta em Cristo, né, ainda no Antigo Testamento, e foi revelada para nós agora. Né? Os esclarecimentos aqui não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, conforme Colossenses 2,18. Não existiam religiões de mistérios, né? Como ainda hoje existem religiões de mistério, sociedades secretas, ocultas,
onde eles têm um certo mistério e assim eles são revelados apenas para alguns conhecidos ou para alguns que têm proeminência na sua religião, ou de acordo com o grau de conhecimento e de tempo que aquele vai adquirindo na sua religiosidade. Diferentemente do conceito que nós estamos aprendendo aqui hoje, o conceito de mistério é um conceito de uma doutrina ou um segredo que, como diz as Escrituras, foi revelado para nós. Né? Então, o significado correto aí é que no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2:4. Isso significa dizer que não tem exclusividade na revelação do mistério. Pelo contrário, ele é abrangente e é para todos, são para todos, para a igreja do Senhor. Esse mistério foi revelado através dos profetas, dos apóstolos, trouxe até nós para que nós possamos assim ter conhecimento de Deus e proclamar suas verdades. Tá certo? Então, esse é o conceito de mistério. O subtópico de número 2, o desconhecimento do mistério. Vamos ver a compreensão. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece nos textos com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Ou seja, agora foi revelado de uma forma plena, de uma forma assim abrangente. Né? Isso significa, como nós podemos ver aí no significado, que essa expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Ou seja, as bases, os fundamentos desse mistério da igreja, da revelação de Cristo Jesus, que é a igreja, esteve no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se tinha as bases lançadas, certo? Desse mistério. Porém, não foi revelado de uma forma esclarecedora. Apenas foi conhecido como o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo de número 1, ele diz: Cristo ele foi manifesto, mas não revelado. Quando nós falamos de Cristo, que Jesus Cristo foi manifesto para Adão, no sentido de que foi matado um animal para tirar as peles e assim servir para que Adão vestisse. Ali tipifica um tipo de Cristo, podemos assim dizer. Outro que nós podemos falar é o cordeiro para Isaac. Abraão, pois o próprio Cristo disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ali é um tipo de Cristo, foi ali mostrado, manifesto, mas não revelado, certo? E o esclarecimento, isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desses mistérios, ou seja, a bênção de que os gentios também participaram. Então, da mesma forma que Cristo foi manifesto no Antigo Testamento, mas revelado no Novo, assim são as bênçãos dos gentios. Eles sabiam, eles tinham um certo conhecimento, mas não foi revelado de forma ampla, de forma constante. Né? Assim nós vamos agora para o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O que eles conheciam, o que eles não sabiam e como seria então. Nós estamos aqui, só para situar os irmãos, nós estamos no terceiro subtópico do primeiro tópico. O primeiro tópico, ele está aí na página 48 e 40, ou melhor, o primeiro subtópico, ele está aí na página de número 55, certo? E vamos agora ver aqui como o mistério que os profetas da Antiga Aliança, o que eles conheciam, o que eles não sabiam ainda. Né? Então vamos ver aí, subtópico 3, né? Que eles conheciam as bênçãos prometidas aos gentios. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios,
Eles fizeram menção delas. Eles sabiam, eles conheciam, fizeram menção dessas bênçãos. Né? Porém, o que é que eles não sabiam? Como isso aconteceria, como seria revelado. Né? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Como aconteceria. Né? E assim, como foi realizado, como aconteceu esse mistério, essa revelação, melhor dizendo, do mistério. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério foi revelado dessa forma. Eles sabiam que vinham bênçãos para os gentios, porém não sabiam como se daria totalmente, né, essa manifestação, esse mistério seria revelado. Mas aí, como nós estudamos em lição anteriores, né, Deus formou a igreja de dois povos, judeus e gentios convertidos, e assim as bênçãos chegaram para eles, tá certo? Então, meus queridos irmãos, nós chegamos aí no final do tópico de número 1. Nós vamos agora para o tópico de número 2. Portanto, meus queridos irmãos, estamos aqui no tópico de número 2, onde estamos falando do revelado aos apóstolos e profetas. No caso, o mistério foi revelado para essas duas classificações de pessoas. Estaremos falando aqui de início sobre a defesa do apostolado paulino e depois expondo aí a revelação em si do mistério. Vamos começar com a defesa do apostolado, certo? Primeiro, definições. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifesto pela revelação. Paulo ele dá uma introdução a respeito do seu ministério apostólico e como ele recebeu esse mistério de Deus. A natureza do apostolado de Paulo se baseia aí em passagens correlatas. Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, Gálatas 1:1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que ao seu enviado aos gentios não consultou homem algum. Ou seja, Paulo ele não está falando aqui sua total independência aos apóstolos. Ele tinha sua relação, sua dependência, e também ele tinha um vínculo com os demais apóstolos. Porém, o seu apostolado não foi transmitido por homens, mas diretamente de Deus. Por isso que Paulo ele é o apóstolo dos gentios. Né? E nós vemos aqui a sua autenticidade se baseia nas Escrituras Sagradas e que Cristo Jesus o transferiu a ele. Como está escrito aí, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foi divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Esmiuçando em pequenas palavras, isso quer dizer que Paulo recebeu diretamente de Cristo o seu apostolado, a sua missão, para assim transmitir a pregação da palavra de Deus. Vamos agora falar, expor aqui do mistério em si. A abrangência desse mistério. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Foi o Espírito Santo de Deus que assim o revelou a essa classificação de ministérios no Novo Testamento. A razão por que é mistério? Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Eis a razão aí pela qual realmente se define o que é mistério. Até porque mistério é revelado pela inspiração de Deus através do seu Santo Espírito, não por mérito ou revelação humana. Por isso está aí realmente o que indica a revelação do mistério. Né? E o processo revelatório. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado
a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, o processo revelatório desse mistério veio por Deus, diretamente de Deus, da sua revelação, não foi pelo conhecimento humano, não se tem aí uma certa interpretação dos mistérios de Deus de forma humana, não se adquire a revelação de Deus em bancos acadêmicos ou mesmo aí nas cadeiras, nos bancos de igreja. Pelo contrário, é recebido por Deus e Deus assim o transmitiu aos profetas e apóstolos. Prosseguindo agora para o tópico de número 2, ou o subtópico de número 2, o mistério oculto revelado. Esse mistério oculto revelado, ele segue aí uma cadeia de revelações, né, e de acontecimentos. Nós vamos acompanhar um por um. O primeiro aí mostra que o termo, em termos gerais, o mistério revelado é a própria igreja, certo? Então, o que é esse mistério revelado? O que é o mistério que estava oculto em Deus e agora foi revelado a nós, sendo que foi formado uma nova classificação de pessoas, e assim, por duas, como, por exemplo, judeus e gentios, foi formado a igreja. Então, na verdade, em si, o mistério é a igreja, certo? Prosseguindo, essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, ou seja, desde a fundação do mundo, Deus idealizou e preparou todo esse mistério, né? Está escrito aí nas referências apresentadas, e prossegue com a execução da obra de Cristo. Cristo Jesus, através de seu sacrifício na cruz do Calvário, ele assim o executou o plano, a obra da manifestação ou da implantação da igreja, o corpo de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Ou seja, esse mistério que foi executado por Cristo, né, através da cruz do Calvário, deu origem, houve a criação aí de judeus e gentios, formando a família de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí estão as referências. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas foi direcionado aí para eles. E, por fim, o anúncio dessas dádivas, dos mistérios revelados, recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Por fim, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Queremos dizer com isso que foi unido aí o fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. O Cristo, desde a eternidade com o Pai, organizaram, arquitetaram, planejaram todo o mistério da obra de Cristo, da igreja. Assim, as suas ações na cruz do Calvário foi executado, e assim nasceu a igreja no Pentecoste, e dessa forma os apóstolos receberam a divina revelação com os profetas, e assim foram incumbidos a transmitir essa mensagem à igreja, e a igreja agora se torna portadora desses mistérios para assim transmitir para os povos, para as nações. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos agora para o subtópico 3, a magnitude do mistério. Nesse sentido, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Assim, outrora, os santos do Antigo Testamento não conheciam e não havia essa possibilidade de formação de um só povo. Eles eram altamente exclusivistas, individualistas, e todas as suas promessas eles queriam para eles. Embora, como nós já estudamos nos pontos anteriores, eles sabiam que a bênção se estenderia para os gentios. Eles não sabiam como, certo?
mas eles tinham a sua exclusividade, queriam ser exclusivos. Nós vemos isso na história de Jonas. Jonas, quando viu a providência de Deus e a misericórdia do Senhor para com o povo de Nínive, enviando Jonas para pregar para aquela nação, e aquela nação se converter e receber as bênçãos de Deus, ali já era figurativamente representando a igreja do Senhor, o povo gentil. De fato aconteceu no Antigo Testamento, e assim o povo tinha esse conhecimento, mas não sabia como seria mais no futuro, né? Mas Deus o revelou para a igreja agora, formando um só povo, entre judeus e gentios convertidos, como nós sempre vemos falando sobre isso, formou a igreja, né? Continuando, até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Assim, havia uma certa dificuldade para que os líderes da igreja primitiva se conhecessem, né? Nós vemos aí muitos embates teológicos desde o princípio, até porque nós vemos ali na primeira assembleia, quando fizeram ali uma reunião, os gentios estavam aceitando a fé, os gentios estavam crendo, Paulo pregando a eles, e muitos pais não tinham entendimento ainda como seria, certo, essa revelação, como seria esse mistério revelado para que todos fossem um só corpo em Cristo Jesus. Mas depois de deliberarem, lá em Atos 15, começaram ali pelo Espírito Santo, em consenso com os anciãos e apóstolos, então eles acharam por bem traçarem toda aquela doutrina, e assim o próprio Paulo, Barnabé foram responsáveis para transmitir aos gentios de que agora a igreja do Senhor Jesus, formada não só de judeus, agora de gentios, a promessa abarcou a todos aqueles por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, meus irmãos, nós finalizamos esse tópico, vamos para o nosso último tópico, tópico de número 3, estudarmos mais um pouco das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, vamos para o tópico de número 3, página 65, subtópico 1, as riquezas sondáveis de Cristo. O mistério agora revela, ou revelado e anuncia, que é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Essas riquezas, meus queridos irmãos, elas têm aí para o apóstolo Paulo, por que não dizer para nós, algo incomparável, pois o segredo, o mistério, no caso, que foi revelado para nós, outrora oculto no Antigo Testamento, e agora revelado, nos traz grandes benefícios, e é uma honra tanto para o apóstolo como para a igreja transmitir esse mistério agora revelado. A expressão aqui de riquezas insondáveis de Cristo se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Capítulo 1, versículo de número 7. Ou seja, por isso que é designado de mistério, pois está aí além do entendimento humano, não tem como intelectualmente se descobrir ou saber que era um mistério, ou descobrir como era esse mistério, pois é revelação divina que está aí trazendo para os apóstolos e para os profetas. Por isso que é mistério. E para Paulo, ele compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Assim como para nós foi transferido para a Igreja do Senhor como agência multiplicadora, evangelizadora, e nós temos essa incumbência de pregar a palavra do Senhor. Agora ministrando esse mistério agora revelado, que outrora oculto. Para nós também deve ser um privilégio imensurável transmitir a palavra do Senhor. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Ora, meus irmãos, como era privilégio, e por que não dizer, era na igreja do Senhor algo, irmãos, até então desconhecido.
mas pela graça divina, pela misericórdia do Senhor, foi revelado pelos apóstolos, pelos profetas, os quais eles trouxeram para a igreja, e a igreja, como já foi explanado muito bem isso, a igreja se torna agora agência também multiplicadora. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo Jesus. Ora, nós sabemos que desde a antiguidade, antes da fundação do mundo, pois Deus ele não foi pego de surpresa, como bem já falamos isso, ele projetou o processo da salvação, sabia que o homem ia pecar, ia cair, mas ele já tinha um projeto preparado e pronto. E esse projeto, ele foi apresentado aí no Antigo Testamento, embora os pais, os santos, não sabiam como seria essa revelação, né? Mas ele já tinha o entendimento que essas bênçãos seria e abrangeria também nós. Meus queridos irmãos, prosseguindo, tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 6, está escrito. E a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. E eu ainda avanço mais dizendo que o Espírito Santo aplica nos corações dos homens. Assim, meus amados irmãos, nós vamos agora para o subtópico de número 2, subtópico de número 2 do tópico 3, o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, estava oculto nele. Na hora certa, no momento oportuno, ele revela para nós. Assim, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Não é? E assim, indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, meus queridos irmãos, Cristo Jesus agora traz para nós esta revelação maravilhosa, apresentando aos apóstolos e profetas. Dessa forma, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Assim, irmãos, nós sabemos que esse plano salvífico, ele, tanto o plano salvífico como o mistério da igreja, eles estão aí entrelaçados e arraigados nos projetos divinos, até porque funciona desta maneira. A salvação veio para os gentios e para os judeus que assim quiseram aceitar Jesus, embora que toda a nação ficou incrédula, mas teve aqueles judeus que aceitaram Jesus como Salvador, como ainda tem os judeus messiânicos, e assim os gentios. Então, esse processo, esse plano de salvação foi revelado. Porém, esses que aceitaram Jesus como Salvador, eles não poderiam viver aí aleatoriamente, sem um amparo, sem congregar, sem um plano que congregava essas pessoas, formando um só povo e transferindo as bênçãos divinas que era prometida tanto para a nação de Israel, agora transferida também para o povo judeu. Ou melhor, o povo de Israel, que foi transmitida para eles, e para os gentios, a igreja do Senhor. Para isso era preciso de uma agência, de um corpo místico e espiritual, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. Prosseguindo, meus irmãos, e finalizando, o nosso tópico 3, subtópico 3, o plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, como nós falamos, né? Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus tinha tudo traçado, tudo organizado e tudo planejado. Nada pegou, ou ocasião nenhuma, situação nenhuma pegou Deus de surpresa. Ele já tinha tudo pré-estabelecido, arquitetado e projetado. E finalizando, Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito,
no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Assim, meus irmãos, finalizamos aí a nossa lição. Vamos apenas aí para a nossa conclusão. Conclusão trata que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Assim, meus queridos irmãos, nós temos a incumbência, nós como igrejas, nós temos a incumbência de transmitir a palavra do Senhor. É a missão da igreja. A missão da igreja, ela é tríplice. Ela anda em direção ao céu, no sentido de latriante, ou seja, ela adora, glorifica, exalta o Senhor. O outro propósito da igreja é um propósito de edificação. Ela edifica a si mesma, os seus membros, na doutrina, no conhecimento da palavra. E o terceiro propósito é este, é dar continuidade aos desígnios de Deus, a esse mistério que foi revelado agora às pessoas. Ou seja, ela opera para fora o ministério de missões. Então, dentro da missão, ela faz missões que ela anuncia fora das quatro paredes do templo. Assim, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, eu quero que vocês, em nome de Jesus, sejam a cada dia edificados. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui esses minutos. Que Deus os abençoe a todos. E os meus sinceros votos de paz, de alegria e de grande prosperidade, tanto a você como a toda a família, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.